Salve, salve nação rubro-negra! Flamengo 2, Cruzeiro 0, com gol de Pedro no início do jogo e mais um gol de Carrascal no finalzinho de jogo. Flamengo vence o Cruzeiro, ganha 3 pontos e garante a quarta colocação na tabela de classificação. Vamos ver agora um corte do programa Linha de Passe, com o pós-jogo e todas as análises dessa partida. Bora lá para o vídeo. A gente tem que tomar cuidado para não achar que está vendo alguma coisa muito diferente do que via, né, no período em que o Felipe Luiz foi treinador, mas também não deixar de observar algumas coisas que possam ser, não grandes transformações muito claras agora, mas um começo de uma nova ideia, de um time que deve se comportar de uma forma diferente, porque ainda que o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz vissem o futebol quase que exatamente da mesma maneira, os times deles seriam distintos porque eles são pessoas diferentes, com formações diferentes, eles carregam dentro de si um tipo de jogo diferente, e isso que é muito interessante no futebol, quando se fala em identidade, proposta de jogo, outras expressões que no final das contas descrevem como um treinador prefere armar o seu time. E o time do Flamengo dá a qualquer técnico, com qualquer ideia e qualquer formação, todas as ferramentas possíveis para praticar um determinado padrão de futebol. Acho que se chegar um técnico no Flamengo disposto a apenas jogar no erro do adversário, esperando, esse técnico não vai durar muito tempo. Porque eu nem falo sobre uma outra expressão muito usada para tratar desses temas, que é o DNA. O DNA, fala-se do DNA do Santos, por exemplo. Estou citando o Santos porque de uns anos para cá, o Santos é uma equipe diferente daquilo que o seu torcedor gostaria que fosse. Então, não adianta você querer ficar insistindo no que se chama de DNA. Mas no caso do Flamengo, eu não acho que nesse momento na história, em outros também, mas principalmente agora em que há muito investimento e muita qualidade em campo, fosse aceitável jogar de um outro jeito. O Jardim, ele é um técnico diferente do Felipe Luiz, ele enxerga o futebol de uma outra maneira, e eu acho que o Flamengo dele vai ser um time que, além de modular a pressão, como o Calçade disse, vai ser um time mais afeito a um futebol de velocidade. O que não significa que não vai dominar a posse, não vai querer ser protagonista, não vai investir muito nos seus jogadores mais técnicos, como o Jorginho, como o Arrascaeta. Mas eu acho que não vai ser uma coisa tão declaradamente de dominar a posse no maior tempo possível, de maneira proposital, se instalar no campo do adversário, fazer a bola girar e investir na superioridade técnica e ganhar por esse intermédio. Eu acho que vai ser o Flamengo do Jardim vai ser um time um pouco mais maleável do que esse. E vamos ver, é claro, se os jogadores vão interpretar essas ideias de maneira eficiente, porque no final das contas se trata também de explorar e extrair as melhores características coletivas que um elenco tem, e o Flamengo tem muitas. Em relação a 3 partidas seguidas sem tomar gol, se você realmente quiser considerar um jogo que o Flamengo ganhou de 8-0... É o que eu desconsidero. E a final do estadual foi um jogo que nem o Flamengo nem o Fluminense conseguiram fazer aquilo que se propuseram. Foi um jogo ruim, na verdade. Talvez se explique pela decisão e tudo mais. Eu acho que é coincidência. Coincidência. Eu acho que Muito sim. bem. Paquetá estreou, João? Foi isso? Pois é. Bom, boa noite, William. Boa noite a todos. Primeiro que eu acho que a escalação do Flamengo hoje, né? Porque, como eles disseram, acho que a gente tem que constatar e olhar para os fatos. Quais foram as motivações, o que foi escolha do Leonardo Jardim ou não, a gente não sabe, a não ser a escalação. Sim. Então, assim, olhando para o jogo, a escalação para mim talvez fosse a melhor escalação possível. Essa escalação com o Paquetá de um lado, com o Cebolinha do outro lado, com a Arrascaeta no meio, com o Pedro como centroavante e a dupla ali, o Pulgar e o Jorginho, né? Mesmo com o Royal? Então, aí você pode você pode discutir os laterais e tal, mas eu acho que a questão dos laterais, a alternância dos laterais vai se dar muito pelo tipo de adversário de jogo, vai se dar pela condição física. O que eu acho que tem ultimamente gerado discussão sobre quais são as melhores alternativas, porque isso influencia também como o time vai jogar, é ali do meio para frente. E acho que essa formação, e essa indiscutivelmente foi uma escolha do Leonardo Jardim,
foi a melhor, incluindo a do Paquetá pelo lado direito. Os 10 minutos iniciais foram impressionantes, né? A maneira como o Flamengo se comportou, a intensidade que colocou, o jeito que o Calçade descreveu muito bem o que foram 10, 15 minutos iniciais, diria até o momento do gol. Claro, contando com a pane ou a surpresa, não sei como a gente classifica as coisas que aconteceram do lado do Cruzeiro, que entregou 2, 3 bolas, mas também como consequência da pressão que o Flamengo estava botando ali na saída de bola, né? O próprio gol, a gente vai ver aí, nasce desse passe completamente equivocado, né? Então, assim, foi um Cruzeiro que errou muito nesses 10, 15 minutos, mas também um pouco por consequência do que o Flamengo fez. O que acontece a partir do gol é que para mim fica um pouco de dúvida em relação a se foi um desejo, e aí a gente já olha para a característica do Léo Jardim, né, de como ele jogava com o Cruzeiro. Quer dizer, será que aquele baixar de linhas, aquele não ter a posse de bola foi uma opção dele ou não foi? Foi até curioso que o Pedro, no intervalo, né, ele foi entrevistado ali na saída de campo e falou, pô, a gente precisa ter mais a posse de bola. A gente precisa ficar com a bola, a gente tem que controlar o jogo com a bola e não deixar o Cruzeiro jogar. Então, Era assim que o Felipe Luiz, né? Nos 2 tempos, o Cruzeiro teve 56%. Exato. Mas acho que assim, no segundo, era até mais, né, aquele final de jogo que é normal, em geral, o time que tá perdendo, dá uma fechada e falar, não, agora faltam 10, 15 minutos. Aí é normal essa postura, né? Seja com um técnico que quer ter a bola, que quer atacar, ou seja com um técnico que gosta de ser mais objetivo e reativo. Então, eu não sei ainda se foi uma escolha do Leonardo Jardim ou não, até porque no segundo tempo o Flamengo volta diferente. A postura do Flamengo na primeira parte do segundo tempo já é diferente daquilo que a gente viu depois do gol do Cruzeiro no primeiro. Então, assim, não adianta a gente querer realmente responder essas perguntas agora e dizer, foi o que ele quis, foi o que ele não quis, era a ideia dele, não era a ideia dele. Talvez ele responda agora na entrevista coletiva, talvez ele diga o que era a intenção, o que não era a intenção, mas acho que a gente também precisa, não pode ser precipitado para querer transpor o que era o trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro para o Flamengo em tão pouco tempo. De mérito indiscutível, pelo menos para mim, a escalação que, e já tinha falado isso, né, em outros momentos aí recentes, que talvez tenha sido a melhor escalação, talvez fosse a melhor escalação possível para começar o jogo, ainda que reservas tenham sido importantíssimos depois, né, não garantir o placar no segundo tempo. Você aprova essa escalação também, ô Vitor Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade André, Jean, as fãs e as fãs do esporte, com exceção ao Emerson Royal. Tá. E não seria meu titular, mas o Jean falava muito da linha de frente e meio campo, né? Acho que nos referia à primeira linha defensiva. Mas também entendi a ideia, porque como você tem o Paquetá jogando ali na linha de 3, mais avançado, e ele tende a jogar mais para dentro do que chegar à linha de fundo, você precisava de alguém que avançasse. Como o Flamengo conseguiu dificultar bastante as coisas para o Cruzeiro, o Emerson Royal teve mais trabalho como atacante, como um ala, do que propriamente como marcador, como defensor. Sim. Me chamou a atenção sobre o Cruzeiro rapidamente as dificuldades defensivas do Cruzeiro em grande parte do jogo. Para mim, foi um dos melhores jogos do Flamengo nesse ano. Já dá para entender o que o Leonardo Jardim quer fazer, e o Calçado, eu concordo totalmente. Em alguns momentos você pressiona alto, como foi no começo do jogo, mas você não faz que nem o time do Felipe Luiz, que de maneira quase obcecada pressiona alto enquanto tiver pernas quase o tempo inteiro. Você alterna essa pressão de acordo com a saída de bola do adversário, você recua, trace ali uma linha imaginária entre a linha do meio campo e a linha da grande área, e começa mais ou menos ali a marcação quando o Flamengo recua ainda no campo de ataque para tentar usar a transição. E é um jogo, para mim, claramente, em que a posse de bola é menos importante do que era com o Felipe Luiz. Outra coisa que me chamou a atenção, rapidamente, o Pedro, quando sai do primeiro tempo, quando o Flamengo foi muito bem no começo, fez 1-0, podia ter feito segundo, e depois o jogo ficou equilibrado, ele fala que o Flamengo tinha que valorizar mais a bola, tinha que ter mais posse de bola. Eu acho que o treinador discorda. Eu acho até que o treinador quer que o time tenha posse de bola, que ele consiga manter a bola para ter controle de jogo em alguns momentos, para poder descansar também em alguns momentos, ou obrigar o adversário a se cansar correndo, mas não é uma prioridade, como o Pedro parece que pensou. Por outro lado,
Pedro, Não, ele falou Ele todas falou, as ele- letras. ele falou, a pensou gente tem mesmo. que ter mais a bola para controlar mais o jogo e o resultado. Era o hábito, né? agora foi uma bela atuação dele e eu quero destacar também a atuação do Paquetá, porque belos passes, ação dos jogadores na É área. por isso que eu brinquei, falei, estreou o Paquetá, né? É óbvio que o Paquetá vai fazer uma boa temporada. A Sim. questão é se vai fazer uma temporada à altura do que as pessoas imaginam, como sempre diz o Calçade, meteram ali 42 milhões de euros. A expectativa vai lá para cima, a expectativa é jogar bem e ganhar campeonato. Então, se não for isso, obviamente. Mas vai é haver no, alguma mas é frustração, no né? primeiro jogo. Mas jogou muito bem hoje. Não existe. Melhor jogo dele pelo Flamengo. Essa Não vou contar o jogo com o Madureira, obviamente. Tá. Não. Só um detalhe. Esses jogos do Campeonato Carioca, O tirando jogo os com o clássicos, Madureira vai valer apenas para marcar a demissão do Felipe Luiz? É pra isso, é isso, é só basicamente pra isso. Basicamente Ou talvez isso. o Pedro só queria começar entender. jogando. Talvez o Pedro tenha que, nessa transição, ele e seus companheiros, ele falou de controle, ele aliou controle e posse. Ele vai ter que aprender a controlar sem posse. Aí, perfeito. É isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa vitória do Flamengo aos comandos de Leonardo Jardim? Na minha opinião, o Flamengo fez o melhor jogo até agora, desde o início da temporada, né? Eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários se a partida atendeu às expectativas. Nós chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a você a sua ajuda, deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!